Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler alguns versículos. Versículo de 1 até o 3 e depois alguns outros versículos. Todos encontraram? Amém. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Versículo de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Versículo de número 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, já é o terceiro dia que tais coisas vos sucederam. Podeis assentar? Estamos diante de um texto muito interessante, onde Jesus havia morrido e foi sepultado, e já era ali o primeiro dia da semana, já era o dia em que aquelas mulheres estavam ali se preparando, para ir ali perfumar ali o lugar onde Jesus havia sido sepultado. E a Bíblia diz que no primeiro dia elas foram até aquele lugar e encontraram a pedra mexida, a pedra alterada. E elas procuravam o corpo de Jesus. E Jesus já havia ressuscitado e elas entraram e não acharam Jesus. Elas estavam ali em meio às suas ansiedades. E aquelas mulheres estavam vivendo um momento ímpar das suas vidas. Porque quando eu olho para essas mulheres que foram ali procurar o corpo de Jesus, eu vejo mulheres que estavam ali com o seu coração totalmente contrário do que Jesus havia falado, porque Jesus falou que ele seria necessário passar por aquele processo para que o Consolador viesse a ter com eles. Mas em meio à agonia da perda, nós não estamos preparados para perder ninguém. Embora a gente tenha certeza que vai estar com o Senhor, mas nós não fomos feitos para separação. E o nosso coração, ele rejeita perder, ele rejeita separar, porque nós somos, em nossa essência humana, nós precisamos às vezes de estar junto de quem nós amamos. E o ministério de Jesus foi regado pela presença de muitas mulheres. E aquelas mulheres viveram milagres com Jesus. Aquelas mulheres contemplaram muitas coisas com Jesus. E a Bíblia nos diz que elas foram e ali se deparam com uma decepção, que elas não encontram o corpo do Mestre. Em meio à sua agonia, às vezes nós nos encontramos assim, procurando alguma coisa que vai preencher algo em nós para satisfazer as nossas necessidades. Mas em meio às nossas perdas, em meio à nossa caminhada de fé, às vezes nós nos deparando, não encontrando aqueles anseios que venha para preencher o nosso vazio. E esta mulher, elas estão decepcionadas, porque as coisas não aconteceram como elas queriam. Elas haviam uma expectativa em Jesus. E quando nós olhamos aquelas mulheres indo e não encontrando Jesus, elas voltaram ao cenáculo onde estavam os outros discípulos. E a Bíblia nos diz que no mesmo momento em que aquelas mulheres foram até o sepulcro, a Bíblia nos diz no versículo de número 13, e naquele mesmo dia, 2 discípulos decidiram de que não iam mais continuar esperando o poder que havia sido prometido. E a Bíblia diz que esses 2 discípulos estão descendo para Emaús. A Bíblia nos diz que Jerusalém fica no alto, então Emaús precisava descer, e aqueles homens estão saindo do propósito original que está em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam decepcionados como aquelas mulheres, mas de forma diferente aquelas mulheres resolveram voltar
voltar para o cenáculo, mas aqueles 2 homens estavam saindo do propósito original. E quantas vezes pelas nossas decepções, por as nossas ansiedades não serem alcançadas, nós saímos do propósito que o Senhor tem para nós e nos desviamos daquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa em pessoas, colocamos as nossas expectativas em portas abertas, colocamos a expectativa talvez no pastor, na sua família, colocamos as nossas expectativas na dirigente, na regente, colocamos a expectativa no ministério, Assembleia de Deus, e quando as coisas não acontecem, quando nós queremos, nós ficamos cabisbaixos, decepcionados, ansiosos e queremos mudar de posição, queremos sair do propósito. Mas nesta noite o Senhor fala aos nossos corações: ei, coloca a tua expectativa em Jesus. Ele não erra o alvo. Jesus, ele não te engana, ele não mente, ele não falha, porque ele é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos um grupo de mulheres que foram, não encontraram, mas voltaram para esperar aquilo que o Senhor havia prometido. E nós vemos 2 homens que estavam decepcionados, mas saíram do propósito original. Mas nesta noite a palavra do Senhor nos diz: ele não te perde de vista, ele não me perde de vista. Talvez você entrou aqui triste, decepcionado com alguma coisa, mas o Senhor está te dizendo: se você resolveu sair do propósito que é Jerusalém e ser revestido de poder, está descendo para Emaús, está descendo para longe do propósito, o Senhor vai ao teu encontro e você vai voltar para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que esses 2 homens, enquanto Jesus ressuscitava e estava ali, eles saíam do propósito. É só esperar mais um pouquinho. É só esperar mais um pouquinho. É só esperar mais um pouquinho. Ei, Judas não esperou o 3º dia e tirou a sua própria vida, mas nesta noite, ei, não se aperreie não, ele já ressuscitou. Para de ansiedade, ele está conosco. Para de pressa, deixa de ansiedade. O Senhor é o teu socorro bem presente no dia da tua angústia. Ele te toma pela tua mão direita e diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que esses 2 homens estão descendo. Em 70 estádios, aproximadamente entre 22 a 30 quilômetros, porque às vezes para se afastar do propósito a gente até paga preço. Para sair, às vezes a gente acha que está fazendo o que é certo, porque não aconteceu do meu jeito. A irmã Zileide me decepcionou. Não vou mais lá no Parque Universitário. A esposa do pastor não me deu oportunidade. Não vou mais lá. Ei, foca em quem te chamou. Foca em quem morreu por você. Foca por quem comprou a tua vida a preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós estamos decepcionados porque estamos com os olhos fora do alvo. Estamos cabisbaixos e caídos porque estamos buscando força em lugares que não vai dar força. Mas se nós olharmos para Jesus, aquele que é o autor da nossa fé, Ele é aquele que tem força, Ele é aquele que tem restauração para as nossas energias, Ele é aquele que diz assim: ei, se levanta, eu estou contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles estão descendo. A Bíblia diz que eles estão descendo a uma cidade, a uma aldeia chamada Emaús. Era uma cidade, queridas, de águas quentes, onde tinha águas que refrigeravam, águas que traziam conforto ali. E eles estavam descendo para fora do propósito, descendo para um lugar de descanso. E a Bíblia nos diz que eles estão conversando. Imagina a conversa de quem está decepcionado. Imagina, eu investi todo o meu tempo na vida daquele homem que era Jesus. Jesus de Nazaré. Investi todo o meu tempo, deixei de pescar. Deixei de ganhar dinheiro com peixe para poder seguir ele. Eu achava que ele ia remir Israel. Eu achei que ele ia livrar Israel da escravidão de Roma. Eu achava, investi força no lugar errado. Eu me dediquei a ele, mas olha, ele morreu. E eu não vou ficar esperando, porque ele não atingiu as minhas expectativas. Não fez como eu queria. Não foi do meu jeito.
E quando nós olhamos para esse texto, esses homens iam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. E de repente Jesus surge no cenário. Ei, Jesus, antes de aparecer para aquelas mulheres, vai atrás daqueles que estão indo para fora do propósito. Jesus, tem um cuidado, porque se Ele te prometeu, Ele não te perde de vista. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus aparece no cenário com aqueles homens. E no versículo de número 12, Jesus entra no caminho e chega para eles e diz assim: o que vocês estão conversando? Vocês estão caminhando, o que vocês estão conversando? E aqueles homens, e quando eu olho para este versículo, eu fico assim, com o meu coração alegre. Por quê, irmãos? Porque às vezes, em meio às nossas ignorâncias, em meio às nossas rispidez, Jesus chega manso e suave com a sua voz amorosa, aleluia. A Bíblia diz que ele diz assim: tu tá perdido? Onde é que tu tá? Tu não tá vendo os últimos acontecimentos? E a Bíblia nos diz que Jesus olha para eles e fala assim: o que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? O que vocês estão tratando? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. E a Bíblia diz que eles falam assim: tu não sabe o que aconteceu? Mataram aquele lá que a gente achou, investiu força, não atingiu o que a gente queria. Não foi do jeito. A gente nunca viu o ser humano nesse século, nesse momento, nessa sociedade que está aí, acha que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer. As coisas têm que acontecer como a gente quer. Que tudo tem que ser como... Irmãos, nós estamos vivendo em um contexto que se as coisas não acontecem, a gente desiste, a gente para. E nesta noite o Senhor está dizendo: ei, o Senhor é aquele que nos chama a atenção para não olharmos para pessoas, mas olharmos para o alvo que é Jesus. Aleluia. E Jesus vai conversando, porque se há um psicólogo na Bíblia é Jesus. E Jesus foi ouvindo o que aqueles homens foram falando, porque enquanto a gente fala, a gente desabafa. Quando a gente vai falando, vai saindo as tristezas, vai saindo tudo aquilo que está trazendo aqueles sentimentos que não vão produzir nada em nós. E aqueles homens vão conversando com Jesus. Vão conversando com Jesus e Jesus está ali e Jesus discute a palavra, mas quando a gente está entristecido, angustiado, a gente não dá muita voz. Quando a gente está decepcionado, a gente não quer visita em casa. Quando a gente não quer cantar no conjunto, a gente não quer ensaiar, a gente não quer visita pastoral, a gente não quer ir trabalhar. Sabe por quê? Porque o desanimado não tem força. O desanimado quer sair do foco. O desanimado olha para outra direção. Ele vai procurar portas de facilidades. Ele não quer aguardar a promessa. Ele quer sair daquilo que o Senhor tem. Mas nesta noite o Senhor está nos dizendo: ei, fica na posição que o Senhor tem promessa para você. Promessa para você, promessa para sua casa, promessa para o seu ministério, promessa para a tua vida financeira. Mas fica na posição. Ei, descer para Emaús não vai aliviar a tua dor, mas fique na posição que Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda salva, Ele ainda liberta e Ele leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. No versículo de número 21, eles falam que nós esperávamos. É que nós esperávamos que fosse. Nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. E quando eu olho para o versículo 21, eu vejo que eles seguiam Jesus. Eles viram os milagres, multiplicação. Eles viram o mar acalmar, eles viram ali o milagre do peixe, a pesca maravilhosa. Eles viram a cura do cego de Jericó, viram a cura do filho da viúva de Naim, eles viram milagres. Mas Jesus veio para um propósito espiritual. E estes homens, diante desse versículo 21, estavam esperando que Jesus viesse para uma esfera material, uma liberdade ali no contexto político, no contexto ali daquele momento que Roma estava oprimindo. E Jesus estava dizendo assim: eu vim para algo espiritual. Quantos não estão no meio de nós à busca de coisas materiais, enquanto Jesus está dizendo que Ele foi nos preparar um lugar que é onde a traça não come, aonde nós estamos trabalhando para estar lá com Ele, é numa visão espiritual. É muito difícil
se no nosso contexto hoje falasse sobre arrebatamento? Nós estamos vivendo uma geração que está se preparando para ficar aqui. É bom ter conforto? É bom ter o carro do ano? Mas é muito mais, o céu é mais que isso. Aleluia. O que ele tem é maior. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá nós andaremos em ruas de ouro. Há um grande banquete preparado. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Aleluia. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Andavam com Jesus, pegaram na mão de Jesus. Aleluia. Comeram do pão da multiplicação. Aleluia. Mas não estavam ligados. Estavam com os olhos em outro lugar. Estavam com a sua mente voltada para o mundo e para a libertação. Que Jesus não veio para aquilo. Podia ser, podia. Mas enquanto nós estivermos olhando em outra direção, teremos as nossas perspectivas ali totalmente entregue, porque Ele não é obrigado a fazer o que eu quero, não é obrigado a atingir a minha e a tua expectativa. E a Bíblia diz que eles vão conversando, e chega às portas de Emaús. E eu fico pensando, se durante todo o período do ministério de Jesus, aqueles homens por 3 anos andaram com Jesus, dormiram onde Jesus dormia. Jesus era um homem que falava muito. E eu me lembro que algumas vezes eu fui orar com alguns irmãos no monte, e é um lugar escuro, e por mais de 1 ano nós estávamos ali, e a gente acaba conhecendo várias pessoas, ministérios diferentes. E às vezes, irmãos, por orar com a pessoa ou estar ali, a gente sabia quando alguém chegava no monte. Porque a gente entrava e os irmãos entravam junto e a gente começava a orar, de repente a gente ouvia: a irmã Maria da Deus e Amor chegou, porque eu estou ouvindo a voz dela. No escuro, irmão, a gente conhecia a voz da irmã que tinha chegado. Olha, o irmão João chegou, ele está lá naquela direção, está ali, porque nós estamos ouvindo. Conhece-se a voz, e esses homens estavam tão angustiados que eles não conseguiram ali entender e decifrar a voz de Jesus conversando com eles. 3 anos caminhando com Jesus, não entenderam que Jesus estava andando com eles. Jesus andou com eles por volta de mais ou menos 8 horas. Já imaginou você andando com uma pessoa, conversando por 8 horas e não entender que é o mestre que está falando com você? Mas um coração angustiado, ele perde o equilíbrio. A decepção toma a nossa sensibilidade. Um coração atribulado, ele fica turvo, ele não consegue decifrar as coisas, e às vezes o céu está se abrindo sobre nós, e nós estamos com o nosso coração turbado, cheio de angústia, perspectiva que não foi atingida, e a gente não consegue ouvir a voz do Senhor falando conosco. Mas nesta noite o Senhor é aquele que fala aos nossos corações, Ele não te perde de vista. Tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle nesta noite, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles chegam à frente, versículo de número 28. No versículo de número 28, a Bíblia diz que eles se aproximam da entrada daquela aldeia chamada Emaús. E Jesus, um lorde, porque ele só entra naquilo que ele é chamado. A Bíblia diz que ele fez menção que ia passar adiante, porque ele espera ser convidado para as nossas vidas, para as nossas causas, para os nossos problemas. E a Bíblia diz que ele fez menção de passar adiante. E a Bíblia diz que aqueles homens o constrangeram, insistiram. Fica conosco, porque quem tem um bom papo, a gente gosta de conversar. Sabe aquela irmã que vai na casa da gente, mas não é para falar mal de ninguém? Aquela irmã que tem Deus na vida. Aquela irmã que vai para compartilhar os milagres. Sabe aquela irmã que ela chega 9 horas da manhã, faz uma oração, toma um café, quando a gente olha já é meio-dia, sabe? Jesus era esse, que a gente tinha prazer de conversar. Conversar 8 horas o mesmo assunto.
Porque a Bíblia diz que Jesus falou sobre a profecia de que precisava morrer. E Jesus foi conversando da lei. Jesus foi explicando 8 horas mais ou menos. Era mais de 8 horas, mas ele foi conversando. Jesus tinha uma conversa tão boa que a Bíblia nos diz aqui que eles constrangeram, insistiram para que Jesus entrasse. Constrangeram dizendo, fica conosco. A gente só quer que fique na vida da gente quem vai acrescentar. Né? Não é assim? A gente só quer que fique na vida da gente quem vai trazer experiência. A gente só quer na vida da gente quem a gente possa olhar e dizer assim, é inspiração, por exemplo. Eu olhei aqui, olhei para a esposa do pastor, falei, quando eu crescer, eu quero ser nessa postura. A gente precisa olhar para quem tem Deus e dizer assim, dá um pouquinho para mim. Às vezes a gente está espelhando a nossa vida em quem não tem a acrescentar. E a Bíblia diz que aqueles homens olharam e disseram assim, fica conosco porque já é tarde, já declina. E a Bíblia diz que Jesus entrou com eles. E segundo a cultura judaica, a Bíblia diz que o visitante, ele era recebido com honra e ao sentar à mesa, ele era aquele que partia o pão e fazia a oração. E a Bíblia diz que a hora que Jesus pegou aquele pão na mão, que Jesus foi partir, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles viram as marcas dos cravos. E a Bíblia nos diz que no versículo 31, que então lhes abriram os olhos, e eu começo a pensar que a nossa angústia faz com que as escamas nos nossos olhos apareçam. E a Bíblia diz no versículo 31, e lhes abriram os olhos e reconheceram que quem estava na mesa era Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que de repente Jesus desapareceu e o coração começou a acelerar daqueles homens. E antes deles se levantarem, no versículo 32 diz assim, disseram um ao outro, porventura não ardia no seu coração quando ele falava? Aleluia! 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 E a Bíblia diz que aqueles homens, já era tarde, eles falaram para Jesus. Era um caminho perigoso, porque eles desceram. Jerusalém fica acima, né, do limite do mar. Então eles precisavam descer para ir para Emaús. E a Bíblia nos diz que esses homens, na mesma hora, eles voltaram, agora eles teriam que subir. Sabe por que Jesus se preocupou com esses homens? Jesus foi em busca deles no caminho, se afastando do propósito. É porque o Senhor não decepciona ninguém. Eu posso te decepcionar, talvez você estivesse nesta noite esperando outra palavra. Mas o Senhor nesta noite nos diz que nós precisamos focar os nossos olhos no que realmente vale a pena, no que realmente vai acrescentar na nossa vida. E talvez alguém te decepcionou, mas se você colocou a tua expectativa em Jesus, e talvez está decepcionado com alguma promessa, com algo que não aconteceu, Jesus vai ao teu encontro porque Ele não decepciona ninguém, e o tempo dele vai chegar na tua e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós nunca vimos um tempo de tanta gente se afastando do propósito original. É um momento em que nós já estamos retomando quase 100% as nossas atividades em nossas igrejas, nas igrejas evangélicas. E às vezes a gente olha para alguns lugares que estão vazios e a gente procura saber sobre alguns e fala assim, desceu de Jerusalém, se afastou do propósito. Por causa de decepção com homens, decepção com portas, decepções com situações. E nesta noite nós estamos aqui para dizer, embora nós estejamos aqui, eu creio que enquanto nós estamos aqui, o mesmo Cristo que ressuscitou e foi atrás desses dois homens pode também ir ter um encontro com quem se afastou do propósito. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens foram para o cenáculo. Estiveram com aqueles discípulos que estavam ali e disseram, não, ele foi ao nosso encontro. Não, mas as mulheres foram, o túmulo estava vazio. Ele deixou o túmulo vazio, ressuscitou e foi atrás de quem havia se afastado do propósito. E nesta noite o Senhor fala ao meu coração que nós estamos aqui unidos em um propósito. Este lugar é cenáculo de Deus. E nós estamos aqui nesta noite
original, que é estar em Jerusalém. Jerusalém, casa de Deus. Jerusalém, casa aonde a presença de Deus se faz presente. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles homens ficaram naquele cenáculo até a promessa vir sobre a vida deles. Que nesta noite, foque os seus olhos em Jesus. Embora o tempo de Deus não tenha chegado para a tua vida, a promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está de pé. Alguém pode dizer que a pandemia mudou o que Deus tem, mas Ele continua de pé. A promessa de Deus continua sobre a tua vida. O que Ele prometeu vai se cumprir. É só você ter um pouquinho de olhar para o alvo e entender que a palavra não volta vazia, mas ela produz o seu fruto em tempo certo. Eu sei que em nossa humanidade, nós nos decepcionamos porque nós somos humanos. Mas o Senhor é aquele que não decepciona ninguém. Não desça para Emaús, não. Emaús não vai trazer descanso. Emaús vai trazer escamas para os nossos olhos. Mas se nós olharmos para Jesus, aquele que tem palavra de vida eterna, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E nesta noite a palavra dele é que é alimento para as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.